Olá, povo de Deus. Eu sou o professor Rodrigo Monteiro, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos. Hoje a gente tem um estudo muito especial, de fácil compreensão, porque o próprio texto que a gente vai ler já explica o conteúdo da profecia, mas é muito importante. Tenham na mente, lembra que eu expliquei no vídeo passado que Deus ele parte do amplo para o específico. Então, hoje a gente vai estudar a profecia base, o amplo de todas as outras profecias que a gente vai estudar. Então, todas as profecias daqui para frente vão estar dentro da profecia que vamos estudar hoje, tá bom? Se você tiver uma Bíblia aí contigo, melhor, porque daí você vai acompanhando comigo, né? Os textos que eu vou pôr os textos na tela, mas você pode ir acompanhando na sua Bíblia comigo. Se quiser anotar alguma coisa também, né? E se ficar com alguma dúvida, quiser fazer uma pergunta, eu vou colocar o meu contato na descrição do vídeo e você pode também colocar aí nos comentários, se ficou com alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa, sinta-se à vontade, tá bom? Então, antes da gente começar o estudo, feche seus olhos aí, vamos fazer uma oração a Deus. Pai querido, pedimos a iluminação do Teu Espírito para conseguirmos entender o assunto de hoje, Pai. Que o Teu Santo Espírito esteja na nossa mente e em nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos começar. Vou compartilhar minha tela com você para a gente poder começar o nosso estudo. Olha, o estudo de hoje vai ser as estátuas de Nabucodonosor. O estudo de hoje, na verdade, a gente vai dividir ele em duas partes. Vão ser dois vídeos, porque senão ia ficar muito extenso. Pode ser que fique meio cansativo. Então, eu dividi em duas partes, o estudo 2. Porque no livro de Daniel, Nabucodonosor, ele tem duas estátuas que a gente precisa estudar, tá bom? Então, hoje a gente vai estudar a estátua de Nabucodonosor do capítulo 2 do livro de Daniel. Então, se você quiser abrir aí na sua Bíblia o capítulo 2 do livro de Daniel, já vai ajudar você aí acompanhando com a gente, tá bom? Então, hoje, Daniel capítulo 2, deixa eu colocar meu laser point, ver se eu consigo colocar meu laser point aqui para ir te mostrando. Aqui. Então a gente vai estudar o capítulo 2. Vamos lá. Daniel 2, versículo 1. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou e lhe passou-lhe o sono. Então, o que aconteceu aqui? O Nabucodonosor foi dormir e teve um sonho que perturbou muito a cabeça dele. E por conta do sonho, passou o sono dele e ele não conseguiu dormir mais. Mas o interessante é que depois ele fez um convite para que alguém interpretasse o sonho. E não só interpretar o sonho, mas que lembrasse o rei o sonho que ele teve. Isso é um absurdo, né? E até intérprete de sonho tem um monte por aí. Mas como que você vai interpretar o sonho sem saber que sonho é? E ele pediu, me deem o sonho e a sua interpretação. E olha só a ameaça que ele fez. Mas o rei respondeu aos caldeus. Os caldeus eram os conselheiros, os sábios da Babilônia lá. Com uma coisa é certa: se não me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês serão despedaçados e a casa de vocês serão reduzidas à ruína. Como que alguém ia interpretar o sonho sem saber? Como que eu vou saber o sonho que você teve? Você consegue saber o sonho que eu tive hoje, essa noite? Eu tive um sonho muito bagunçado essa noite, que nem eu sei saber explicar o sonho que eu tive hoje. Mas não tem como, é impossível, humanamente impossível eu saber o que uma outra pessoa sonhou sem ela contar. Mas era isso que o rei estava exigindo dos sábios dele. E ele fez essa ameaça. E os sábios dele, tem uma resposta que eles deram para ele no capítulo 2, o versículo 10 e 11. Os caldeus responderam na presença do rei: não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige. Nunca houve um rei por maior e mais poderoso que fosse, que tenha exigido semelhante coisa de um mago, encantador ou caldeu. Isso que o rei exige é difícil, e não há ninguém que possa revelar diante do rei, a não ser os deuses, e estes não moram com os mortais.
Aí o rei ficou doido. Ah, então não dá para fazer, vai morrer todo mundo. Mandou matar todos os sábios da Babilônia. Lembra, Daniel era um sábio da Babilônia. Ele no primeiro, ele foi levado para a Babilônia. O rei Nabucodonosor deixou ele se alimentando, todos aqueles que eles levaram, deixaram ele se alimentando da, das finas iguarias do rei, né? Deixa eu parar aqui um pouco. Deixou ele se alimentando das finas iguarias que ele tinha. E Daniel, Azarias, Misael e Ananias, fugiu o nome. Esses quatro falaram assim: não, a gente não vai se contaminar com a comida do rei. Vamos comer legumes e água, né? É claro que a história ali está resumida. Enfim, eles solicitaram um teste de 10 dias. No final dos 10 dias, eles estavam mais sábios e mais inteligentes e mais fortes do que os outros, que estavam se alimentando da comida do rei. E o rei testou eles, depois de um período, né, que eles ficaram se alimentando dessa forma, e o rei achou eles mais sábios que os sábios da Babilônia. Então, Daniel e os seus três amigos se tornaram sábios na Babilônia. Quando o rei pediu para que interpretasse o sonho, ele não chamou todos os sábios, ele chamou alguns. Mas Daniel fazia parte dos sábios, ia morrer de laranja. Ele ia morrer só porque ele fazia parte do grupo. Aí chegou ao conhecimento dele que os sábios iam morrer porque o rei não conseguiu que alguém que interpretasse o sonho dele. Então, olha só, vamos lá, vamos continuar. Aí, olha só, Daniel reuniu seus amigos, fizeram orações, e Deus respondeu a oração deles. E olha só o que Daniel fala, capítulo 2, versículo 23. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Deus revelou para Daniel o sonho que Nabucodonosor teve e a interpretação. Daniel tinha um dom de profecia. Lembra que a gente viu no primeiro vídeo como que Deus falava com os profetas? Né? O que acontecia? Daniel teve o dom de profecia. E ele ficou sabendo o que o rei pedia, o sonho do rei. E olha só, e Daniel então foi até perante o rei para conversar com ele, para que não matassem os sábios da Babilônia e ele também não fosse morto junto, e para revelar o mistério do rei ao próprio rei. Versículo 31 a 35 diz assim, ele está contando o sonho. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha e encheu toda a terra. Então esse foi o sonho, ele sonhou com uma estátua. Aqui é uma representação. É claro, não dá para saber se era dessa forma a estátua, mas aqui é só para a gente entender mais ou menos o que o rei viu. Ele viu uma estátua, cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Ele sonhou e viu essa estátua diante dele. E ele também viu que tinha uma pedra que foi cortada sem auxílio de mãos e acertou a estátua nos pés. A estátua toda quebrou e essa pedra se tornou grande montanha e encheu toda a terra. Foi esse o sonho do rei. Loucura. Mas foi esse o que o rei sonhou. Imagina se alguém consegue adivinhar sem você falar o sonho que você teve. Já é impressionante. Mas Deus deu a revelação a Daniel da interpretação do sonho. E Daniel testemunhou. Falou que não tinha mortal que soubesse, mas o Deus do céu revelou para ele a interpretação desse sonho. Aí, então, Daniel foi
e deu a interpretação do sonho a Nabucodonosor. Olha só, do versículo 37 ao 41. Essa aqui é a resposta de Daniel. Vamos lá. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. O Senhor, ó rei, é a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino, de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será este um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Então, vamos lá, primeiro essa parte. Qual era a interpretação do sonho? Cada parte da estátua do sonho de Nabucodonosor representava um reino. Ele fala que a cabeça de ouro representava Nabucodonosor e seu reino. Depois do Império Babilônico, né, que é o reino de Nabucodonosor, viria um segundo império, inferior ao dele. E depois um terceiro império. E depois um quarto império, que era de ferro, um império violento, um império que tudo quebra e tudo despedaça. E depois desse império, viria um reino dividido, em parte de ferro e em parte de barro. E depois disso, a gente vai continuar a leitura. Vamos lá. Continuando a leitura, o versículo 42 ao 45. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão mediante acasamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, elas esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então, depois do reino de ferro, que seria o quarto reino, viria um reino que seria forte por uma parte, frágil por outra parte, que nem forte como ferro e frágil como barro. E eles não se misturam. Eles iam tentar se misturar, mas não conseguiriam. Fala que eles iam tentar se misturar mediante casamento, mas não se ligarão. Então vamos lá. Vamos entender que reinos são esses. A cabeça de ouro, a gente já viu, o próprio Daniel explicou, que a cabeça de ouro é Babilônia, né? Babilônia governou, foi a potência maior da época, de 605 antes de Cristo a 539 antes de Cristo. Foi por volta do ano 605, 601, 500 e alguma coisa, 590 alguma coisinha, 80, que Nabucodonosor passou 3 vezes na terra de Israel e foi levando as coisas para lá. Nessa foi que Daniel foi levado para lá como eunuco, né? Ele levou os jovens nobres da Babilônia, de todos os impérios, inclusive de Jerusalém, para ser eunuco em Babilônia. Então, Babilônia dominou de 605 a.C. até 539 a.C. Lembrando que isso é só uma forma didática da gente saber contar o tempo, né? Antes de Cristo, o tempo para nós hoje é contado de trás para frente, né? Então é lá de 605 a.C. até 539 a.C. Depois veio um reino que era de prata
que era o reino dos medos e dos persas, o Império Persa, né? Foi desde 539 a 331 antes de Cristo. O capítulo 5 de Daniel, a gente não vai ler, né, para não ficar muito cansativo, mas o capítulo 5 de Daniel fala do momento da tomada do Império Persa sobre o Império Babilônico. Fala do general Ciro, que ele desviou o rio que passava, cortava as cidades da Babilônia, o rio Eufrates, ele diminuiu, abaixou as águas do rio e entrou por baixo das muralhas da cidade. Enquanto o rei, que estava lá na hora, estava enchendo a cara e fazendo o maior baderno, né? Estavam em festa, convidou 1000 dos seus grandes e bebeu na frente deles, todo mundo ficou doido, chapado. E, enquanto isso, o Ciro, general persa, invadiu a cidade, matou o rei e tomou Babilônia. Isso foi no ano 539 a.C. Aí os persas dominaram, então, de 539 a 331 a.C. Depois veio, então, o Império Grego, né? Que foi de 331 a 146 a.C. Né? Desse império, figuras importantes que nem Alexandre o Grande, foi o maior deles, né? O grande conquistador deles, apresenta o Império Grego, que é aqui os quadris de bronze, o ventre e os quadris de bronze. Quem derrubou o Império Grego foi o Império Romano, em 176 a.C. E era um império realmente muito violento, né? Como duro como o ferro. Foi de 146 a.C. a 476 depois de Cristo. Jesus nasceu nessa época. Foi no Império Romano que Jesus desenvolveu o seu ministério. Depois de 476, depois de Cristo, o Império Romano, ele foi dividido. Ele não foi tomado por outro império. Ele foi ruindo e se dividiu em 10 nações. E essa divisão do Império Romano é o que segue até hoje, seria a Europa hoje toda dividida, né? E depois a gente vai tentar descobrir quem é a rocha. Mas vamos lá. Eu não coloquei aqui a divisão, mas a gente mais para frente num estudo, sem ser no estudo que vem, que a gente vai estudar a segunda estátua de Nabucodonosor, no outro estudo a gente vai estudar essa divisão da Europa, tá certo? Com o nome dos países e tudo, enfim, como é que se deu isso aí. Mas então, esse aqui, depois que o Império Romano foi dividido em 10 reinos, é o período atual, desde 476 depois de Cristo até os nossos dias. Aí a pergunta: o que simboliza aquela pedra que foi cortada sem auxílio de mãos, que derrubou todos esses reinos, a história desses reinos do passado, e se tornou grande montanha? Eu coloquei o slide sem querer na tela e acho que já deu para ter uma ideia, mas vamos lá. Quem é a pedra que destrói a estátua? Olha só o Salmo 118, do 22 ao 23, o que diz? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Aqui está falando que é Deus, né? Aqui fala que procede de Deus essa pedra, a pedra angular que sustenta, que foi rejeitada pelos homens. Olha só, 2 Samuel 22:32. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha, senão nosso Deus? E olha esse aqui, 1 Coríntios 10:3 e 4. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. Essa rocha era Cristo. Então, esse versículo, essa pedra que se tornou grande montanha e tomou conta de toda a terra, simboliza Jesus. Mas quando é que Jesus vai derrubar os reinos da terra e se tornar grande montanha e ser um reino que jamais passaria? Quando será? Será a volta de Jesus. Jesus vai instituir o seu reino quando ele voltar para nos buscar. Lembra que todos os estudos que a gente está fazendo, vai fazer e já fez, tem a ver com a volta de Jesus e o reino dele. Então, Jesus
ele vai dominar sobre todas as coisas quando ele voltar. E quando ele voltar, ele vai destruir todos os reinos da terra, a história deles, tudo vai passar. Deus vai fazer novos céus e nova terra. Então, aqui já tem uma profecia da volta de Jesus. E todas as profecias que a gente vai estudar daqui para frente estão dentro do período da estátua, começando em Babilônia até o tempo do fim. Lembrando que isso é uma profecia apocalíptica, que ela normalmente vai até o tempo do fim, e ela é dada em símbolos, ela tem uma extensão maior, que a gente viu no outro vídeo. Então já temos a primeira aqui profecia que a gente viu sobre a volta de Jesus. Jesus vai estabelecer o seu reino. Ele vai voltar para nos buscar e para reinar sobre nós. Teremos um rei de fato bondoso e poderoso, que vai nos dar a vida eterna e cuidar da gente. Tá bom? Esse reino que a gente conhece aqui, que só traz tristeza, dor, sofrimento, vai passar. Jesus vai estabelecer um reino sem problemas, sem maldade, sem dificuldade, onde haverá paz, tranquilidade, amor e principalmente a presença de Cristo conosco. Vamos poder desfrutar da presença dele, dos ensinamentos dele. Pensa quanta coisa a gente vai aprender com ele. Então, desde já, você já sabe o convite que eu vou fazer sempre. Se entregue a Jesus. Aqui, eu sei que muitos dos que vão assistir o vídeo já são adventistas, são cristãos, mas isso não faz diferença, porque a nossa decisão tem que ser todos os dias, nos entregarmos a Cristo diariamente. Então, eu convido você a fazer essa entrega. Se entregue a Cristo. Ele vai levar você para o reino eterno dele, que ele vai tomar conta de toda a terra e se tornar grande montanha e jamais passará esse reino. Tá bom? Eu quero fazer mais uma oração, para que o Espírito Santo possa tocar o seu coração e que te ajude na sua caminhada cristã, a se entregar cada dia mais, a andar com Cristo e ser forte ao lado dele. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, te agradecemos porque o Senhor nos fez uma promessa de estabelecer um reino nesse mundo, e o Senhor é amor, o Senhor é justiça, o Senhor é bondade. Então sabemos que esse reino será maravilhoso, será um reino de paz. Então nos ajuda a nos prepararmos para esse reino, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, e derrame sobre nós o teu Espírito, para que possamos aprender a tua vontade e colocar em prática em nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Sábado que vem eu vou estar lançando mais um vídeo, vai ser a segunda estátua de Nabucodonosor, tá bom? Então, te espero lá. Vou colocar meus contatos aqui embaixo, se você ficou com dúvida, comenta aqui ou manda no meu contato, que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, e que a paz do Senhor esteja contigo. Deus te abençoe.